Em um restaurante luxuoso, um homem poderoso congela ao ver uma garotinha de 9 anos sorrindo para ele. O mesmo olhar, o mesmo jeito. A mulher ao lado dela diz com voz trêmula: "Essa é a filha que você mandou eu abortar." O salão silencia. Ele fica sem reação. Deixe seu like e se inscreva. Esta história vai partir seu coração. Pergunta: você acredita que o tempo pode ensinar o valor de uma vida? O ar-condicionado zumbia suavemente no escritório de vidro do 30º andar, enquanto Rafael Mendonça assinava contratos milionários com a mesma frieza com que escolhia o vinho para o jantar. Suas mãos, sempre impecáveis, deslizavam sobre o papel timbrado da empresa que construíra do zero. O cheiro do couro italiano da poltrona se misturava ao aroma cítrico do perfume importado que usava religiosamente todas as manhãs. Era um homem que havia aprendido desde cedo que sentimentos eram luxos que os poderosos não podiam se dar ao prazer de ter. A batida hesitante na porta interrompeu seus pensamentos. Ele ergueu os olhos castanhos, frios como pedra, sem levantar a cabeça dos documentos. A secretária entrou, o salto agulha ecoando nervosamente no piso de mármore Carrara. "Senhor Rafael, a senhora Marina pediu para falar com o senhor. Ela disse que é urgente." O maxilar dele se contraiu imperceptivelmente. Marina. A funcionária do departamento financeiro que sempre mantinha os olhos baixos quando ele passava pelos corredores. Uma mulher simples, cabelos castanhos, sempre presos em um coque discreto, que usava roupas modestas e nunca se metia em conversas desnecessárias. Exatamente o tipo de pessoa que ele preferia, invisível e eficiente. "Mande ela entrar." Marina entrou no escritório como um pássaro ferido tentando voar. Suas mãos tremiam ligeiramente, apertando uma bolsa de couro sintético contra o peito. O vestido azul marinho que usava estava um pouco amassado, como se ela tivesse passado a noite toda se revirando na cama. Seus olhos, normalmente tímidos, carregavam uma determinação desesperada que fez Rafael franzir a testa. "Senhor Rafael, eu preciso conversar com o senhor sobre algo muito importante." A voz dela saiu mais aguda que o normal. Rafael continuou assinando os papéis, sem dar a ela a cortesia de sua atenção completa. Era uma tática que usava para manter as pessoas em seus devidos lugares, sempre abaixo dele. "Fale logo, Marina. Tenho uma reunião em 15 minutos." Ela respirou fundo e o som tremuloso ecoou no silêncio opressivo do escritório. As palavras que saíram de sua boca foram como um terremoto em sua vida perfeitamente ordenada. "Eu estou grávida, Sr. Rafael, e o bebê é seu." A caneta parou no meio de uma assinatura. O som do ar-condicionado pareceu amplificar, preenchendo o vazio absoluto que se instalou entre eles. Rafael levantou os olhos lentamente, e pela primeira vez em anos, sua máscara de controle vacilou por uma fração de segundo. O choque foi substituído rapidamente por algo muito mais perigoso: raiva pura. "Como você disse?" Cada palavra saiu medida, gelada, carregada de uma ameaça silenciosa. Marina sentiu as pernas fraquearem, mas forçou-se a permanecer de pé. Ela sabia que este momento definiria o resto de sua vida. Aquela noite, no hotel, depois da confraternização da empresa. Aconteceu. E agora eu estou grávida de 2 meses. Rafael se levantou da cadeira com a agilidade de um predador. O terno italiano abraçava perfeitamente seu corpo atlético, resultado de horas na academia particular de seu prédio. Ele caminhou até a janela panorâmica, as mãos entrelaçadas atrás das costas, observando a cidade que se estendia a seus pés como um reino que ele governava. "Uma noite de fraqueza", murmurou, mais para si mesmo que para ela. "Uma única noite em que baixei a guarda, e agora você vem aqui com essa situação."
O desprezo em sua voz era palpável. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Ela havia passado semanas ensaiando esta conversa, imaginando diferentes cenários, mas nenhum havia preparado ela para a crueldade fria que emanava dele. Rafael, eu não planejei isso. Eu nunca quis. Nunca quis o quê? Ele se virou para ela com uma velocidade que a fez dar um passo para trás. Nunca quis engravidar do chefe milionário? Nunca quis garantir seu futuro financeiro com uma criança? As lágrimas começaram a embaçar a visão de Marina. Ela balançou a cabeça desesperadamente. Não é isso. Eu só queria que você soubesse. Eu pensei que talvez eu fosse fazer o quê? Largar tudo, me casar com uma funcionária qualquer e brincar de família feliz? Rafael caminhou até sua mesa com passos calculados, cada movimento irradiando poder e intimidação. Ele abriu a gaveta de mogno e retirou um talão de cheques, o som do papel se desprendendo, ecoando como um chicote no ar tenso. Marina assistiu, hipnotizada pelo horror, enquanto ele escrevia um valor que fez seus olhos se arregalarem. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 5 anos trabalhando na empresa. Aqui está a sua solução, disse ele, rasgando o cheque e colocando-o sobre a mesa de vidro com um estalo seco. Você vai abortar esse erro e nunca mais vai mencionar essa conversa para ninguém. O mundo de Marina desabou. Ela olhou para o pedaço de papel como se fosse uma serpente venenosa. O valor escrito ali representava uma vida inteira de segurança, mas também representava a morte de seu filho. Eu não posso fazer isso. Você pode e vai fazer. Rafael abriu a gaveta novamente e retirou outro talão. Desta vez, escreveu um valor ainda maior, seus movimentos tornando-se mais agressivos. Se uma vida não vale o suficiente, talvez 2 valham. Ele jogou o segundo cheque sobre o primeiro, e Marina viu que o papel tremulou no ar antes de pousar. O som foi como um trovão em seus ouvidos. Rafael, por favor, apenas escute. Não. A palavra explodiu dele com uma força que fez os vidros da janela vibrarem. Eu não vou escutar mais nada. Você veio aqui tentar me chantagear, destruir minha reputação, manchar o nome que construí com sangue e suor. Mas eu não sou um desses homens fracos que se deixam manipular por lágrimas de crocodilo. Ele se aproximou dela, tão perto que Marina podia sentir o calor de sua respiração. O cheiro da loção pós-barba cara, misturado com algo mais escuro. A essência de um homem sem piedade. Você vai pegar esse dinheiro, vai resolver essa situação e vai sair da minha empresa. Hoje. E se eu descobrir que você contou isso para alguém, se uma única palavra vazar para a imprensa ou para qualquer pessoa, eu vou destruir você de uma forma que vai fazer você desejar nunca ter nascido. Marina estendeu a mão trêmula em direção aos cheques, não para pegá-los, mas como se quisesse tocar algo que provasse que aquilo era real. Que o homem que uma vez a havia segurado com ternura estava realmente ali, oferecendo dinheiro para matar o filho dele. Você realmente não sente nada? Nem um pouquinho de responsabilidade? Rafael riu, um som seco e amargo que não chegava aos olhos. Responsabilidade? Eu tenho responsabilidade com minha empresa, com meus funcionários que dependem de mim, com os investidores que confiaram em minha visão. Não tenho responsabilidade com os erros de uma noite que eu gostaria de poder apagar. Ele voltou para sua cadeira, sentando-se com a postura ereta de um rei em seu trono. Pegou a caneta novamente e voltou a assinar documentos, como se Marina tivesse se tornado transparente. Você tem até o final do dia para limpar sua mesa. Os recursos humanos vão receber uma carta de recomendação dizendo que você pediu demissão por motivos pessoais. E Marina? Ele levantou os olhos uma última vez, e neles havia um vazio que a gelou até os ossos. Se eu fosse você, usaria esse dinheiro sabiamente, porque é a única ajuda que vai receber de mim. Marina pegou os cheques com as mãos que tremiam violentamente.
O papel estava quente, como se tivesse absorvido todo o veneno das palavras dele. Ela os dobrou cuidadosamente e os colocou na bolsa, sentindo como se estivesse carregando sua própria sentença de morte. "Eu não vou abortar", murmurou, quase inaudível. "O que você disse?" "Eu disse que não vou abortar meu filho." Desta vez, sua voz saiu mais firme, alimentada por uma força que ela não sabia que possuía. "Pode ficar com seu dinheiro ensanguentado. Eu vou criar essa criança sozinha. E quando ela crescer, vou contar exatamente quem é o pai dela." Rafael se levantou tão rapidamente que a cadeira rolou para trás e bateu na estante de livros. Seus olhos brilhavam com uma fúria assassina. "Se você fizer isso, eu..." "Você o quê?" Marina se virou para ele, e pela primeira vez desde que entrara no escritório, não havia medo em seus olhos. "Vai me destruir? Já fez isso. Vai me humilhar? Acabou de fazer. A única coisa que ainda tenho é minha dignidade e a vida que está crescendo dentro de mim. E essas duas coisas você nunca vai conseguir comprar ou destruir." Ela caminhou em direção à porta, cada passo ecoando como uma declaração de guerra. Quando chegou à maçaneta, se virou uma última vez. "Um dia, Rafael Mendonça, você vai olhar no espelho e se perguntar quanto vale realmente uma vida. E quando esse dia chegar, espero que você se lembre desta conversa." A porta se fechou atrás dela com um clique suave, deixando Rafael sozinho em seu reino de vidro e mármore. Ele ficou parado por um longo momento, os punhos cerrados, a respiração pesada. Depois, com um movimento violento, varreu todos os papéis da mesa. Contratos milionários voaram pelo ar como confete amargo, pousando no chão como destroços de sua arrogância. Lá fora, Marina esperava o elevador, segurando a barriga ainda imperceptível. As lágrimas finalmente vieram, mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de uma mãe que acabara de escolher lutar pela vida de seu filho, não importando o preço que teria que pagar. Os primeiros raios de sol se infiltravam pelas frestas das cortinas desbotadas do pequeno apartamento de um quarto que Marina havia conseguido alugar no bairro mais distante da cidade. O colchão rangeu quando ela se virou, tentando encontrar uma posição que aliviasse a dor nas costas, que havia se tornado sua companheira constante nos últimos meses. Suas mãos instintivamente se moveram para a barriga arredondada, onde uma pequena vida crescia teimosamente, apesar de toda a adversidade. 6 meses haviam se passado desde aquele dia devastador no escritório de Rafael. 6 meses de luta diária, de noites em claro procurando emprego, de humilhações silenciosas e pequenas vitórias que a mantinham de pé. O cheiro de café barato do apartamento vizinho se misturava ao aroma doce da pomada para as pernas inchadas que ela aplicava religiosamente todas as manhãs. Marina se levantou devagar, segurando a parede descascada para se equilibrar. Seus pés, outrora pequenos e delicados, agora estavam constantemente inchados, forçando-a a usar tênis velhos que havia encontrado em um brechó. O espelho rachado do banheiro refletia uma mulher que ela mal reconhecia. Olheiras profundas cercavam olhos que antes brilhavam com esperança, e seu rosto havia afinado apesar da gravidez, resultado das refeições escassas e da preocupação constante. O telefone tocou, um som estridente que ecoou no pequeno espaço. Marina correu para atendê-lo, esperando que fosse uma resposta positiva a uma de suas inúmeras entrevistas de emprego. "Marina, aqui é da Clínica Santa Helena. Você perdeu sua consulta de ontem." A voz da recepcionista carregava uma frieza profissional que fez o estômago de Marina se contrair. Ela olhou para o calendário na parede, onde havia marcado a data com um círculo vermelho, e percebeu que havia se confundido com os dias novamente. A exaustão estava afetando sua memória. "Eu sinto muito. Eu posso remarcar para... Senhora, a senhora já perdeu 2 consultas.
O Dr. Henrique está preocupado com o desenvolvimento do bebê. Precisa vir hoje, sem falta. Marina fechou os olhos, calculando mentalmente o dinheiro que tinha na carteira. R$ 37, o suficiente para a passagem de ônibus e talvez um lanche, mas não para os dois. Ela escolheria a consulta, como sempre escolhia seu filho. Eu estarei aí às 2 da tarde. O trajeto até a clínica levava 2 horas de ônibus. Marina se sentou no fundo do veículo lotado, protegendo instintivamente a barriga dos solavancos e dos cotovelos dos outros passageiros. O sol entrava pelas janelas embaçadas, aquecendo seu rosto enquanto ela observava a cidade passar lá fora. Um mundo que parecia pertencer a outra pessoa, a uma Marina que havia deixado de existir no momento em que decidiu manter o bebê. Na clínica, a sala de espera estava cheia de mulheres grávidas, acompanhadas por maridos atenciosos, mães carinhosas ou amigas solidárias. Marina se sentou sozinha na cadeira de plástico, folheando uma revista velha sem realmente ler as palavras. O cheiro de desinfetante se misturava ao perfume das outras gestantes, criando uma atmosfera que a fazia se sentir ainda mais isolada. Marina Santos. O nome ecoou no corredor e ela se levantou com dificuldade. O Dr. Henrique, um homem de meia idade com olhos gentis, a recebeu em seu consultório com uma expressão preocupada. Marina, preciso ser franco com você. Sua pressão está alterada, você perdeu peso em vez de ganhar, e pelos exames, o bebê não está se desenvolvendo como deveria. As palavras atingiram Marina como socos no estômago. Ela se segurou na beirada da maca, sentindo o mundo girar ao seu redor. O que isso significa, doutor? Significa que você precisa de repouso, alimentação adequada e acompanhamento constante. Está trabalhando muito? Marina riu amargamente. Trabalhar muito era pouco. Ela faxinava casas durante o dia, quando conseguia clientes que não se importassem com sua barriga. À noite, costurava roupas para uma confecção que pagava por peça, seus dedos frequentemente sangrando pelas picadas da agulha quando o cansaço a fazia perder a concentração. Eu faço o que posso, doutor. Marina, olhe para mim. Ele se aproximou, sua voz carregada de uma gentileza que ela não ouvia há meses. Você tem família? Alguém que possa ajudar? Ela balançou a cabeça. Seus pais haviam morrido anos atrás, e os poucos amigos que tinha se afastaram quando descobriram sobre a gravidez e sua situação. As pessoas tendiam a julgar uma mulher solteira grávida, especialmente quando ela se recusava a revelar quem era o pai. Doutor, eu só preciso saber se meu bebê vai ficar bem. O médico suspirou, rabiscando algo no prontuário. Vou prescrever vitaminas e suplementos. Você precisa tomar sem falta. E Marina, se a situação não melhorar, talvez seja necessário considerar internação. A palavra internação ecoou na mente de Marina como um alarme. Ela sabia que não tinha plano de saúde, que os custos de uma internação a deixariam endividada pelo resto da vida. Mas mais que isso, ela sabia que não podia parar de trabalhar, não podia se dar ao luxo de ficar parada enquanto as contas se acumulavam. Eu vou melhorar, doutor, prometo. O caminho de volta para casa foi ainda mais difícil. Marina parou 3 vezes para descansar, sentindo contrações leves que a assustavam. Quando finalmente chegou ao seu apartamento, encontrou um envelope debaixo da porta. Era a conta de luz, com um aviso vermelho de corte iminente. Ela se sentou no sofá usado que havia comprado por R$ 50 e chorou por 5 minutos completos. Depois, secou os olhos e pegou a máquina de costura. Tinha 15 vestidos para terminar até o final da semana, e cada um representava R$ 3 que a aproximavam de conseguir pagar as contas básicas. A noite caiu enquanto ela trabalhava, a luz fraca da lâmpada fazendo seus olhos arderem. Seus dedos se moviam automaticamente, guiados mais pela necessidade que pela habilidade. O bebê se mexeu, um movimento suave que a fez sorrir pela primeira vez no dia.
Oi, meu amor, murmurou, pousando a mão na barriga. Mamãe está lutando por você. Todos os dias eu luto por você. O telefone tocou novamente. Marina hesitou antes de atender, temendo mais uma cobrança ou uma consulta perdida. Marina, aqui é a dona Conceição, da casa onde você trabalha às terças. Marina se endireitou. A dona Conceição era uma das poucas clientes que a tratavam com dignidade, que não faziam perguntas indiscretas sobre sua gravidez. Oi, dona Conceição. Minha filha, minha comadre está precisando de alguém para organizar o quarto do bebê dela. É um trabalho grande, vai dar para você ganhar uns R$ 300. Você aceita? R$ 300. Era quase um milagre. Marina sentiu as lágrimas voltarem, desta vez de alívio. Eu aceito, sim, senhora. Muito obrigada. Só tem uma coisa, Marina. É para amanhã cedo. E você vai precisar carregar algumas coisas pesadas. Você consegue? Marina olhou para a barriga, sentiu a dor nas costas, lembrou das palavras do médico sobre repouso. Depois olhou para as contas espalhadas na mesa, para o envelope vermelho da luz, para os R$ 3 que tinha na carteira. Eu consigo, dona Conceição. Pode contar comigo. Depois de desligar, Marina voltou para a máquina de costura. Trabalharia até de madrugada para terminar os vestidos. Dormiria algumas horas e depois iria para mais um dia de trabalho pesado. Era um ciclo que ela sabia que estava destruindo sua saúde e colocando o bebê em risco, mas era também o único caminho que conhecia. Às 2 da manhã, ela finalmente parou. Seus dedos estavam dormentes, suas costas latejavam, e o bebê parecia inquieto, se mexendo mais que o normal. Marina se deitou na cama estreita, uma mão na barriga, sussurrando promessas no escuro. Eu vou conseguir, meu amor. Não sei como, mas vou conseguir. Você vai nascer forte e saudável, e eu vou ser a melhor mãe do mundo para você. Vai ter comida todos os dias, roupas limpas, um berço quentinho, e quando você crescer, vai entender que tudo isso valeu a pena. O bebê se acalmou como se estivesse ouvindo suas palavras. Marina fechou os olhos, permitindo-se sonhar por alguns minutos com um futuro onde as coisas seriam diferentes, onde ela não precisaria escolher entre sua saúde e a sobrevivência, onde seu filho cresceria sabendo que foi amado desde antes de nascer, apesar de toda a dificuldade. Lá fora, a cidade dormia. E em algum lugar, em uma cobertura luxuosa, Rafael Mendonça provavelmente descansava em lençóis de seda, sem fazer ideia da luta diária que sua decisão havia imposto à mulher que carregava seu filho. Mas Marina não pensava mais nele. Sua guerra agora era consigo mesma, com as circunstâncias, com um mundo que parecia determinado a quebrar sua determinação. E por enquanto, apesar de todo o cansaço e toda a dor, ela ainda estava vencendo. A maternidade pública cheirava a desinfetante e esperança misturada com medo. Marina segurava a pequena Sofia contra o peito, seus olhos ainda vermelhos do esforço do parto que havia durado 18 horas. A menina era perfeita, 10 dedinhos minúsculos, cabelos escuros como os dela, mas com algo familiar no formato dos olhos que fazia o coração de Marina apertar toda vez que olhava. Ela é linda, minha filha, sussurrou a enfermeira que havia ajudado no parto. Nasceu lutadora, igualzinha à mãe. Marina sorriu através das lágrimas. Sofia havia nascido com apenas 2,5 quilos, pequena, mas saudável, milagrosamente perfeita, apesar de todos os meses de dificuldade. O bebê abriu os olhinhos por um momento, e Marina jurou que viu neles uma força antiga, uma determinação que espelhava a sua própria. Os primeiros meses foram uma névoa de fraldas sujas, noites sem dormir e uma ternura avassaladora que Marina nunca imaginara ser possível. Ela havia transformado o canto de seu quartinho em um pequeno berçário,
com um berço de segunda mão que pintara de branco com suas próprias mãos e móveis feitos de retalhos coloridos que sobravam de seu trabalho de costura. Sofia chorava pouco, como se entendesse instintivamente que sua mãe já carregava peso suficiente. Quando o fazia, Marina a embalava cantando canções de ninar que inventava na hora, melodias simples que falavam de um futuro brilhante, de sonhos que se realizariam, de um amor que nunca faltaria. Dorme, meu anjo pequenino, que mamãe está aqui. Dorme sossegada, minha vida, que eu vou te proteger. As palavras saíam naturalmente, carregadas de uma promessa que Marina fazia todos os dias. Ela trabalhava agora em casa, costurando a máquina, enquanto Sofia dormia, aproveitando cada momento de silêncio para adiantar as peças que a sustentavam. Havia clientes que entendiam sua situação e permitiam que ela trouxesse a filha quando precisava buscar tecidos ou entregar trabalhos prontos. Os anos passaram como páginas de um livro escrito em lágrimas e sorrisos. Sofia cresceu, caminhando pelos corredores estreitos do apartamento, suas primeiras palavras ecoando pelas paredes descascadas como música celestial. Mamãe foi a primeira, naturalmente, seguida de Papa, que fazia Marina congelar por um momento antes de desviar o assunto. Quando Sofia completou 3 anos, as perguntas começaram. Primeiro foram sussurros curiosos durante as brincadeiras, depois questionamentos diretos que atravessavam o coração de Marina como flechas certeiras. Mamãe, onde está o meu papai? Marina estava preparando o jantar, arroz, feijão e ovo frito, a refeição que conseguia esticar para durar 2 dias quando o dinheiro estava curto. Suas mãos pararam no meio do movimento, a espátula suspensa no ar, como se o tempo tivesse congelado. Por que você quer saber, meu amor? Sofia estava sentada no chão da cozinha diminuta, brincando com bonecas feitas de retalhos que Marina costurava nas sobras de tempo. Seus olhos, cada vez mais parecidos com os de Rafael, brilhavam com a curiosidade pura da infância. A Letícia da escola disse que todo mundo tem papai. Onde está o meu? O peito de Marina se apertou. Ela se ajoelhou ao lado da filha, escolhendo as palavras com o cuidado de quem desarmava uma bomba. Às vezes, meu anjo, as famílias são diferentes. Algumas têm papai e mamãe, outras têm só mamãe, outras só papai. A nossa família somos eu e você, e somos perfeitas assim. Mas eu queria ter um papai também. A inocência daquelas palavras foi como um soco no estômago. Marina abraçou Sofia com força, respirando o cheiro doce de seu cabelo, tentando encontrar forças para continuar mentindo para protegê-la. Você tem um papai, meu amor. Ele só não pode estar conosco agora. Por quê? A pergunta de uma palavra carregava o peso de 9 anos de decisões difíceis. Marina fechou os olhos, lembrando do dia no escritório, das palavras cruéis, do dinheiro jogado como se fosse lixo. Às vezes os adultos fazem escolhas difíceis, Sofia. Mas isso não significa que você não é amada. Você é a pessoa mais amada do mundo inteiro. Conforme Sofia crescia, as perguntas se tornaram mais específicas, mais dolorosas. Aos 5 anos, ela queria saber como era o papai. Marina descrevia um homem inventado, uma versão idealizada que misturava as melhores qualidades que conseguia imaginar com fragmentos distorcidos de Rafael. Ele é forte, meu amor. Tem cabelos escuros como você e é muito inteligente. Ele gosta de mim. Ele te ama muito, mesmo longe. As mentiras se acumulavam como camadas de tinta sobre uma parede rachada, cobrindo a verdade, mas nunca a eliminando completamente. Marina sabia que um dia teria que enfrentar a realidade, mas por enquanto protegia Sofia da crueldade do mundo como uma leoa protege seu filhote. Aos 7 anos, Sofia começou a inventar histórias sobre o pai. Contava para os amigos da escola que ele era piloto de avião, que viajava pelo mundo inteiro e mandava cartas que nunca chegavam por causa do correio. Marina ouvia essas fantasias com o coração partido,
vendo como a filha construía um pai nos seus sonhos porque não podia ter um na realidade. Mamãe, quando o papai vai voltar? A pergunta veio numa noite de chuva, quando Sofia estava deitada na cama que dividiam no quarto pequeno. Marina acariciava seus cabelos, sentindo o peso de todos os sacrifícios dos últimos anos. Eu não sei, meu anjo. Ele sabe que eu existo? A voz pequena continha uma vulnerabilidade que fez Marina querer sair correndo até o escritório de Rafael e gritar todas as verdades que guardava há tanto tempo. Em vez disso, ela beijou a testa da filha e mentiu mais uma vez. Claro que sabe. Você é a coisa mais importante do mundo. Aos 8 anos, Sofia começou a desenhar famílias na escola. Sempre 3 figuras. Uma mãe, uma criança e uma silhueta masculina que ela coloria de preto como uma sombra. A professora mostrou os desenhos para Marina durante uma reunião, preocupada com o que eles poderiam representar. Sofia é uma menina brilhante, senhora Marina. Mas eu noto que ela tem algumas questões familiares que talvez precisem ser trabalhadas. Marina olhou para os desenhos espalhados na mesa da sala de aula. Em todos eles, a figura paterna estava presente, mas vazia, como um fantasma que assombrava a imaginação de sua filha. Ela sempre pergunta sobre o pai? Constantemente. E as outras crianças, às vezes, fazem comentários. Você sabe como são. Marina sabia. Sabia dos sussurros dos outros pais, dos olhares de pena, das perguntas veladas sobre sua situação. Era uma comunidade pequena, onde todos se conheciam, e uma mãe solteira com uma criança era sempre objeto de curiosidade e julgamento. Eu vou conversar com ela. Mas que conversa seria essa? Como explicar para uma criança de 8 anos que seu pai havia oferecido dinheiro para que ela não existisse? Como contar que o homem que ela idealizava em seus desenhos a considerava um erro que deveria ter sido apagado? Sofia chegou aos 9 anos como um furacão de energia e questionamentos. Havia crescido linda, com traços delicados que lembravam Marina, mas uma determinação no olhar que era pura Rafael. Era inteligente além da idade, questionadora, observadora. Nada passava despercebido por ela. Mamãe, eu sei que você está escondendo alguma coisa. A declaração veio durante o café da manhã, numa manhã de sábado ensolarada. Marina quase engasgou com o café. O que você quer dizer, meu amor? Sobre o meu pai. Você sempre fica estranha quando eu pergunto sobre ele. E você nunca me mostra fotos dele. Marina sentiu o mundo girar. Sofia estava crescendo, ficando mais esperta, mais difícil de enganar. As histórias inventadas já não eram suficientes. Sofia, algumas coisas são complicadas de explicar. Eu já tenho 9 anos, mamãe. Não sou mais bebê. A maturidade na voz da filha era ao mesmo tempo orgulho e dor para Marina. Sofia estava se tornando uma jovenzinha e logo seria impossível protegê-la da verdade. Um dia eu vou contar tudo para você, meu anjo, quando você estiver pronta. Eu já estou pronta agora. Marina olhou para a filha, seus olhos determinados, sua postura decidida, a forma como cruzava os braços quando queria uma resposta. Era Rafael em versão miniatura, com toda a força de vontade que ele possuía, mas direcionada para o amor em vez da crueldade. Ainda não, Sofia, mas logo. Aquela noite, Marina ficou acordada olhando para a filha dormir. Sofia murmurava no sono, sonhos que provavelmente incluíam um pai que finalmente aparecia, que a abraçava, que explicava sua ausência com palavras doces. Marina sabia que não conseguiria protegê-la para sempre. As perguntas estavam ficando mais insistentes, mais inteligentes. E no fundo do coração, uma parte dela queria que Rafael soubesse o que havia perdido. Queria que ele visse a criança extraordinária que havia rejeitado. Mas, por enquanto, ainda havia tempo. Ainda havia algumas mentiras piedosas para contar, alguns sonhos para preservar. Marina acariciou o rosto da filha adormecida
e fez a promessa que fazia todas as noites há 9 anos. Eu vou te proteger, meu amor. Não importa o que aconteça, mamãe sempre vai te proteger. Lá fora, a cidade dormia, e em algum lugar, um homem que não sabia que tinha uma filha continuava sua vida, alheio ao fato de que havia uma menina de 9 anos que sonhava com ele todas as noites. O uniforme de garçonete estava um pouco folgado na cintura de Marina, mas ela o vestia com a dignidade de uma rainha. O tecido preto simples e o avental branco representavam uma nova chance, um emprego melhor que permitiria horários mais flexíveis para ficar com Sofia. O restaurante Palácio era o tipo de lugar onde homens poderosos fechavam negócios milionários enquanto degustavam vinhos importados e pratos que custavam mais que o aluguel dela. Era seu 3º dia de trabalho e Marina ainda se sentia deslocada entre as mesas de mármore e a cristaleria brilhante. Suas mãos, calejadas de anos costurando, agora carregavam pratos finos com o cuidado de quem sabia que um acidente poderia custar o emprego. O gerente, Sr. Antônio, havia sido claro. Aqui atendemos a elite da cidade. Discrição e elegância são fundamentais. Sofia estava na escola, como todos os dias úteis, mas hoje era especial. Sua professora havia organizado uma apresentação onde cada criança falaria sobre seus sonhos. Marina havia prometido que tentaria sair mais cedo para assistir, uma promessa que fazia sempre sabendo que nem sempre conseguiria cumprir. Mesa 12, Marina. São clientes VIPs, então capriche no atendimento, instruiu Antônio, apontando para uma mesa reservada perto da janela. Marina assentiu, alisou o avental e caminhou com passos calculados em direção à mesa. Estava concentrada nas anotações do pedido quando uma voz familiar fez seu sangue gelar nas veias. Eu quero o salmão grelhado, sem molho e uma garrafa do Malbec 2018. Ela levantou os olhos lentamente e o mundo parou. Rafael Mendonça estava ali, 10 anos mais velho. Cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas, mas com a mesma presença dominadora que a havia intimidado naquele escritório. Ele usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais que ela ganhava em 6 meses. E falava ao telefone enquanto fazia o pedido, como se ela fosse invisível. As pernas de Marina tremeram, mas ela forçou uma profissionalidade que não sentia. Rafael não a havia reconhecido, ou fingia não reconhecer. Para ele, ela era apenas mais uma garçonete anônima em mais um restaurante caro. Claro, senhor. Mais alguma coisa? Ele nem levantou os olhos do telefone. Marina anotou o pedido com mãos que tremiam imperceptivelmente e se afastou, sentindo como se estivesse flutuando. Durante 10 anos havia imaginado este momento. Durante 10 anos havia ensaiado o que diria se o encontrasse. Mas agora, diante da realidade, descobriu que não havia palavras para a mistura de raiva, mágoa e uma estranha vulnerabilidade que sentia. O resto do almoço transcorreu em câmera lenta. Marina servia outros clientes, mas seus olhos sempre voltavam para a mesa 12. Rafael comeu sozinho. Falou ao telefone 3 vezes, verificou os e-mails constantemente. Era exatamente o mesmo homem que ela lembrava. Completamente absorto em seu mundo, alheio a tudo que não fosse seu império financeiro. Quando ele pediu a conta, Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. Ela se aproximou da mesa com a máquina de cartão, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvir. Foram R$340, senhor. Rafael estendeu o cartão sem olhar para ela, os dedos se tocando brevemente durante a transação. Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço, a mesma sensação que havia sentido naquela noite, 10 anos atrás, quando ainda acreditava que ele poderia ser diferente. Obrigado, murmurou ele, guardando o cartão na carteira de couro. Marina hesitou por um momento, observando seu perfil enquanto ele se levantava.
Havia uma parte dela que queria gritar, que queria forçá-lo a olhar em seus olhos e reconhecer o que havia feito. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a proteger Sofia acima de tudo, manteve-se em silêncio. Rafael saiu do restaurante sem olhar para trás, deixando Marina parada ao lado da mesa vazia, segurando o recibo como se fosse uma prova de que aquilo havia realmente acontecido. O resto do dia passou como um borrão. Marina serviu outros clientes, sorriu quando necessário, fez seu trabalho com a eficiência mecânica de quem estava funcionando no piloto automático. Sua mente, porém, estava em outro lugar. Estava numa sala de aula onde Sofia provavelmente já havia feito sua apresentação, falando sobre sonhos que incluíam um pai que nem sabia que ela existia. Quando finalmente conseguiu sair do trabalho, já eram quase 7 da noite. A escola estava fechada e Marina sabia que havia perdido mais uma promessa, mais um momento importante na vida da filha. Ela pegou o ônibus lotado, o uniforme grudado no corpo pelo suor e pelo cansaço, e foi buscar Sofia na casa da vizinha que a cuidava nos horários extras. "Mamãe!" Sofia correu para ela assim que abriu a porta, seus olhos brilhando de excitação. "Eu fiz minha apresentação hoje." Marina se ajoelhou e abraçou a filha, respirando seu cheiro familiar, deixando que aquela presença pequena e calorosa a trouxesse de volta à realidade. "Conta para a mamãe como foi, meu amor." "Eu falei sobre meu sonho. Quer saber qual é?" Marina assentiu, preparando-se para ouvir sobre carreiras, viagens, ou talvez a casa própria que sempre prometia que um dia teriam. "Meu maior sonho é conhecer meu pai." As palavras atingiram Marina como um raio. Ela se afastou ligeiramente para olhar nos olhos da filha, vendo ali uma determinação nova, uma maturidade que a assustou. "Sofia, eu desenhei ele também. Quer ver?" Sofia correu para a mochila e voltou com uma folha de papel dobrada. Quando Marina a abriu, seu coração quase parou. O desenho mostrava uma família. Ela reconheceu a si mesma e a Sofia, mas a figura masculina não era mais uma sombra vaga. Era detalhada, específica. Cabelos escuros, olhos firmes, roupas elegantes. Era assustadoramente parecido com Rafael. Como você imaginou que ele é assim?" "Eu sonhei com ele, mamãe. Ele estava num lugar muito bonito, com muita gente elegante, e ele estava sozinho, parecendo triste." Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era impossível que Sofia pudesse ter imaginado Rafael com tanta precisão, mas ali estava, no papel, uma representação quase fotográfica do homem que ela havia servido algumas horas antes. "Sofia, você tem certeza de que foi só um sonho?" "Foi, mamãe, mas pareceu tão real. Ele me viu no sonho e ficou surpreso, como se não soubesse que eu existia. Aí eu corri e entreguei um desenho para ele, igualzinho a este aqui." Marina olhou novamente para o papel. No desenho, Sofia havia colocado um pedaço de papel na mão do homem, exatamente como descrevia. "E o que aconteceu depois no sonho?" "Ele chorou, mamãe, e disse que sentia muito." As lágrimas começaram a embaçar a visão de Marina. Era como se o universo estivesse conspirando, como se o reencontro com Rafael tivesse, de alguma forma, ecoado na alma de Sofia, criando conexões que ela não conseguia explicar. "Mamãe, você acha que meu sonho pode se tornar realidade?" Marina olhou para a filha, seus olhos esperançosos, seu sorriso confiante, sua fé inabalável de que coisas boas poderiam acontecer. Durante 9 anos, havia protegido Sofia da verdade. Durante 9 anos, havia construído uma parede entre ela e Rafael. Mas agora, vendo o desenho, ouvindo sobre o sonho, Marina se perguntou se estava protegendo a filha ou se estava privando-a de algo que ela merecia saber. Às vezes os sonhos se tornam realidade de formas que não esperamos, meu amor. Então você acha que eu posso conhecer meu pai?
A pergunta pairou no ar como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Marina segurou a mão pequena de Sofia, sentindo o peso de uma decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. Talvez, meu anjo, talvez seja a hora de alguns sonhos se tornarem realidade. Aquela noite, depois que Sofia dormiu, Marina ficou sentada na cozinha, olhando para o desenho. A precisão dos detalhes a assombrava, mas mais que isso, a assombrava a possibilidade de que talvez fosse hora de parar de fugir. Rafael estava ali, na cidade, frequentando lugares onde ela trabalhava. Era impossível evitá-lo para sempre. E Sofia estava crescendo, fazendo perguntas cada vez mais diretas, sonhando com um pai que existia a poucos quilômetros de distância. Marina sabia que não conseguiria manter a mentira por muito mais tempo. A verdade havia começado a vazar pelos sonhos de sua filha, e talvez fosse um sinal de que estava na hora de enfrentar o passado. Ela dobrou o desenho cuidadosamente e o guardou junto com certidão de nascimento de Sofia, onde constava pai desconhecido. Mas Marina sabia que não seria desconhecido por muito mais tempo. O destino havia colocado Rafael em seu caminho novamente, e desta vez ela não fugiria. Desta vez ele saberia que sua filha existia, quisesse ou não. O segundo encontro aconteceu apenas uma semana depois. Marina estava organizando as mesas do salão principal quando ouviu a voz inconfundível de Rafael reservando uma mesa para um jantar de negócios. Desta vez, ela estava preparada. Durante toda a semana, havia ensaiado mentalmente o que faria, como abordaria, que palavras usaria. Mas quando chegou a hora, descobriu que nenhum ensaio poderia prepará-la para a realidade daquele momento. Rafael chegou pontualmente às 8 da noite, acompanhado de 2 homens de terno que Marina não reconheceu. Eles foram direcionados para a mesa 15, uma das mais reservadas do restaurante, onde negócios importantes eram discutidos em sussurros cuidadosos. Marina observou de longe enquanto outra garçonete os atendia, estudando cada movimento dele, cada gesto familiar que a transportava de volta àquela noite de 10 anos atrás. Ele havia mudado, isso era inegável. Havia uma dureza nova em seu rosto, linhas de expressão que falavam de anos dedicados exclusivamente ao trabalho. Suas mãos, que uma vez haviam tocado seu rosto com ternura, agora se moviam com a precisão calculada de um homem que transformara cada gesto em uma estratégia de poder. A oportunidade surgiu quando Rafael se levantou para atender uma ligação, caminhando em direção ao terraço do restaurante. Marina esperou alguns minutos antes de segui-lo, fingindo verificar as mesas externas. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo ecoando em seus ouvidos. Rafael estava de costas para ela, falando ao telefone em voz baixa sobre números e prazos. Marina se aproximou devagar, cada passo parecendo ecoar na eternidade. Quando ele desligou e se virou, seus olhos se encontraram pela primeira vez em 10 anos. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Rafael congelou, o telefone ainda na mão, como se tivesse visto um fantasma. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Marina viu passar por seus olhos uma sucessão rápida de emoções. Surpresa, confusão e algo que poderia ser arrependimento. Marina. O nome saiu como um sussurro, carregado de uma história que ambos gostariam de poder reescrever. Marina respirou fundo, encontrando uma força que não sabia possuir. Rafael. Eles ficaram parados por um momento que pareceu se estender por horas, o ar noturno carregado de memórias não resolvidas. Rafael foi o primeiro a se recuperar, erguendo as defesas que havia construído ao longo dos anos. "O que você está fazendo aqui?" "Trabalhando." Marina respondeu simplesmente, apontando para o uniforme. "Este é meu emprego."
Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina lembrava bem. Ele sempre fazia isso quando estava nervoso ou pensando rapidamente. Marina, eu não sabia. Não sabia o quê? Que eu ainda existia? Que precisava trabalhar para sobreviver depois que você me demitiu? A amargura na voz dela cortou o ar como uma lâmina. Rafael olhou ao redor, verificando se havia alguém por perto que pudesse ouvi-los. Nós não podemos conversar aqui. Então, onde podemos conversar, Rafael? Em seu escritório? Já tentei isso uma vez, lembra? Ele fechou os olhos por um momento e Marina viu uma rachadura em sua armadura de indiferença. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali, uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar. Como você está? A pergunta era tão inadequada, tão pequena diante da imensidão do que havia acontecido entre eles, que Marina quase riu. Quase. Como eu estou? A voz dela subiu ligeiramente, carregada de uma década de luta. Eu estou sobrevivendo, Rafael. Todos os dias eu sobrevivo. Marina, eu sei que 10 anos atrás 10 anos atrás você me ofereceu dinheiro para matar nosso filho. As palavras explodiram entre eles como uma bomba. Rafael recuou um passo, como se tivesse levado um soco físico. Suas mãos tremeram imperceptivelmente. Sim, Rafael, nosso filho, a criança que você chamou de erro, a vida que você quis que eu apagasse. O rosto dele empalideceu visivelmente, mesmo sob a luz dourada do terraço. Marina viu o exato momento em que a realidade o atingiu em cheio, a compreensão de que ela havia mantido a gravidez, de que em algum lugar havia uma criança que carregava metade de seus genes. Você teve o bebê? Eu tive minha filha, Marina corrigiu, enfatizando a palavra minha, e ela é a coisa mais perfeita que já aconteceu na minha vida. Rafael se apoiou no parapeito do terraço, como se precisasse de algo sólido para se sustentar. Seus olhos estavam fixos no horizonte da cidade, mas Marina sabia que ele não estava vendo nada além do passado que voltava para assombrá-lo. Como ela se chama? Sofia. O nome pareceu ter um efeito físico nele. Rafael fechou os olhos novamente e Marina viu seus ombros tremeram ligeiramente. Quando ele falou, sua voz estava mais baixa, mais frágil. Ela está bem? Ela é linda, inteligente, corajosa. Apesar de tudo que passamos, ela é perfeita. E ela sabe. Sobre mim? Marina hesitou. Era a pergunta que ela sabia que viria, mas ainda não estava preparada para responder. Ela sabe que tem um pai, mas ela não sabe quem você é. Rafael se virou para ela, e Marina viu algo que nunca pensou que veria nos olhos dele. Medo puro. O que você quer de mim, Marina? A pergunta a pegou desprevenida. Durante todos esses anos, ela havia imaginado este momento, mas sempre focando em confrontá-lo, em fazê-lo pagar pelo que havia feito. Nunca havia realmente pensado no que queria dele agora. Eu não quero nada de você, respondeu finalmente. Nunca quis. Vocês dois conseguiram sobreviver sem você por 10 anos. Então, por que está me contando isso agora? Marina olhou através da janela do restaurante, imaginando Sofia em casa, provavelmente fazendo lição ou desenhando mais uma família onde faltava uma peça. Por que ela pergunta sobre você todos os dias? Porque ela sonha com um pai que não conhece. Porque ela merece saber a verdade, mesmo que essa verdade seja dolorosa. Rafael passou as mãos pelo rosto, e Marina viu que suas mãos tremiam ligeiramente. Por um momento, ele pareceu muito mais velho que seus 40 e poucos anos. Marina, eu não sei como ser pai. A admissão saiu como uma confissão dolorosa. Marina quase sentiu pena dele. Quase. Você teve 10 anos para aprender. 10 anos em que escolheu ignorar que ela existia. Eu não sabia que ela existia, porque você não quis saber.
A voz de Marina subiu novamente, toda a raiva acumulada finalmente encontrando sua voz. Você me ofereceu dinheiro para me livrar do problema. Você nunca se perguntou se eu havia seguido suas instruções? Rafael ficou em silêncio e sua falta de resposta foi resposta suficiente. Claro que ele nunca havia se perguntado. Para ele, Marina havia simplesmente desaparecido de sua vida. Problema resolvido. Ela quer conhecer você, Marina disse, sua voz voltando a um tom mais controlado. Não porque eu contei sobre você, mas porque é uma necessidade natural de uma criança conhecer suas origens. E se eu não quiser conhecê-la? A pergunta foi como um tapa na cara. Marina olhou para ele com uma mistura de repulsa e incredulidade. Então, você vai continuar sendo exatamente o homem que eu conheci 10 anos atrás. Um covarde que prefere fugir a enfrentar as consequências de suas escolhas. Rafael a encarou por um longo momento e Marina viu uma guerra silenciosa acontecendo atrás de seus olhos. Quando ele falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Como ela é? A pergunta saiu quase como um sussurro e Marina sentiu algo se mover em seu peito. Era a primeira vez que ele demonstrava genuína curiosidade sobre Sofia. Ela é teimosa como você, admitiu Marina. Inteligente, determinada. Ela não aceita não como resposta quando quer alguma coisa. Um fantasma de sorriso passou pelo rosto de Rafael, tão rápido que Marina quase perdeu. Ela se parece comigo? Nos olhos e na forma como franzem a testa quando estão concentradas. Rafael assentiu lentamente, como se estivesse processando informações sobre uma pessoa que era ao mesmo tempo estranha e profundamente ligada a ele. Marina, eu não posso simplesmente aparecer na vida dela depois de 10 anos. Eu sei. Por isso estou aqui falando com você primeiro. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina podia ver que Rafael estava lutando com algo internamente, pesando opções, calculando consequências como sempre fazia. Se eu quisesse conhecê-la, como seria? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela havia esperado resistência, negação, talvez até hostilidade. Não havia esperado que ele considerasse a possibilidade. Devagar, respondeu cuidadosamente. Ela não pode saber quem você é no início. Seria um choque muito grande. Rafael assentiu, compreendendo a complexidade da situação. E você? Como se sente em relação a isso? Marina olhou para ele. O homem que havia partido seu coração, que havia rejeitado sua filha antes mesmo dela nascer, que havia definido o rumo de suas vidas com palavras cruéis e dinheiro sujo. Mas também viu um homem que parecia genuinamente abalado pela revelação, que estava tentando processar 10 anos de paternidade perdida em alguns minutos. Eu me sinto aterrorizada, admitiu. Porque ela é minha vida inteira, Rafael. E se você a magoar, se você entrar na vida dela e depois decidir sair novamente, eu não faria isso. Como posso ter certeza? Você já fez antes. A acusação pairou entre eles, inegável e dolorosa. Rafael não tentou se defender porque ambos sabiam que ela estava certa. Talvez, disse ele finalmente, talvez seja hora de eu tentar ser um homem melhor do que era 10 anos atrás. Marina estudou seu rosto, procurando sinais de sinceridade ou manipulação. O que viu foi um homem confrontando o peso de suas escolhas passadas, talvez pela primeira vez em sua vida. Uma chance, disse ela. Uma oportunidade para provar que você mudou. Mas se você a decepcionar, se você a magoar de qualquer forma, eu garanto que você nunca mais vai chegar perto dela. Rafael assentiu solenemente, compreendendo a gravidade da promessa que estava fazendo. Uma chance é tudo o que eu preciso. A reunião foi marcada para um sábado de manhã no Parque Municipal,
um local neutro onde crianças brincavam livremente e famílias faziam piqueniques. Marina havia dito a Sofia que iriam encontrar alguém especial, sem entrar em detalhes. Durante toda a semana, ela havia lutado contra a ansiedade que crescia como uma tempestade em seu peito, questionando se estava fazendo a coisa certa. Rafael chegou 10 minutos antes do horário combinado, vestindo jeans e uma camisa polo azul. Uma tentativa clara de parecer mais casual, menos intimidador. Marina o observou de longe, notando como ele parecia deslocado fora de seu ambiente corporativo. Suas mãos se moviam nervosamente, ora checando o relógio, ora ajustando a camisa, revelando uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto nele. Mamãe, quem é aquele homem ali? Sofia perguntou, apontando discretamente para Rafael. Marina sentiu o coração acelerar. Mesmo sem saber, Sofia havia o identificado imediatamente, como se houvesse uma conexão invisível entre eles. É ele que nós vamos conhecer hoje, meu amor. Elas se aproximaram devagar, Marina segurando firmemente a mão de Sofia. Quando Rafael os viu, ele se levantou do banco onde estava sentado, e Marina viu o exato momento em que seus olhos encontraram os de Sofia. O impacto foi físico. Ele recuou ligeiramente, como se tivesse levado um soco no estômago. Deus do céu! Murmurou mais para si mesmo que para elas. Sofia se escondeu parcialmente atrás de Marina, mas seus olhos curiosos não pararam de estudar Rafael. Marina podia ver o reconhecimento inconsciente acontecendo. A forma como Sofia inclinou a cabeça era idêntica ao que Rafael fazia quando estava analisando algo. Sofia, este é o Rafael. Rafael, esta é minha filha, Sofia. Oi, Sofia disse timidamente, acenando com a mão livre. Rafael tentou responder, mas sua voz falhou. Ele pigarreou e tentou novamente. Oi, Sofia. É um prazer conhecer você. Houve um momento de silêncio constrangedor, onde nenhum dos três sabia exatamente o que fazer. Sofia quebrou a tensão com a naturalidade típica das crianças. Você tem olhos iguais aos meus, observou, inclinando a cabeça para estudá-lo melhor. Rafael se ajoelhou para ficar na altura dela, e Marina viu suas mãos tremerem ligeiramente. Quando ele falou, sua voz estava mais suave que ela jamais havia ouvido. É verdade, eles são bem parecidos. Mamãe sempre diz que eu puxei meus olhos do meu pai. Sofia continuou inocentemente. Você conhece meu pai? A pergunta atingiu Rafael como uma flecha direto no coração. Marina viu a dor passar por seu rosto como uma onda, seguida por algo que parecia arrependimento profundo. Talvez, ele respondeu cuidadosamente. O que você gostaria de saber sobre seu pai? Sofia se animou instantaneamente, como sempre acontecia quando alguém mostrava interesse no assunto que a obcecava. Tudo! Mamãe não fala muito sobre ele. Ela diz que ele é complicado de explicar. Mas eu quero saber como ele é, o que ele gosta de fazer, por que ele não mora conosco. Cada palavra era como uma punhalada para Rafael. Marina podia ver que ele estava lutando para manter a compostura diante da curiosidade inocente da filha. Que tipo de homem você acha que ele é? Rafael perguntou, genuinamente curioso sobre como Sofia o imaginava. Eu acho que ele é forte e inteligente, como mamãe sempre diz. E eu acho que ele deve estar muito ocupado com coisas importantes, por isso não pode estar conosco. Mas eu espero que um dia ele possa vir nos visitar. Rafael fechou os olhos por um momento, e Marina viu uma lágrima escapar antes que ele a enxugasse rapidamente. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que ela não esperava. Sofia, você gostaria de ouvir uma história? A menina assentiu entusiasmadamente, sentando-se na grama em frente a Rafael. Marina permaneceu de pé, tensa, não sabendo o que ele estava prestes a fazer.
Era uma vez um homem que achava que era muito importante e muito ocupado para se preocupar com as pessoas que realmente importavam. Ele construiu muros altos ao redor do coração dele para não sentir nada que pudesse machucá-lo. Sofia escutava com atenção total, como sempre fazia com histórias. Rafael continuou, sua voz carregada de emoção contida. Um dia, esse homem fez uma escolha muito ruim. Ele machucou alguém que era especial, alguém que precisava dele. E por causa dessa escolha ruim, ele perdeu a chance de conhecer a pessoa mais importante de toda a sua vida. A quem era essa pessoa? Sofia perguntou, completamente envolvida na narrativa. Rafael olhou diretamente nos olhos dela e Marina sentiu o mundo parar. Era uma menina linda e inteligente que cresceu forte e corajosa, mesmo sem ter o pai por perto. Uma menina que merecia ter um pai que a amasse desde o primeiro dia, mas que, em vez disso, teve que crescer se perguntando por que ele não estava lá. Sofia franzou a testa, processando a história. Marina podia ver as engrenagens girando na mente esperta da filha. Essa história é sobre o meu pai, não é? A pergunta saiu com uma maturidade que pegou ambos os adultos de surpresa. Rafael olhou para Marina pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Sim, Sofia, essa história é sobre seu pai. E você é meu pai? O momento que Marina havia temido durante 10 anos finalmente chegou. Sofia estava olhando diretamente para Rafael, e nos olhos da menina havia uma inteligência que ia muito além de seus 9 anos. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Sim, Sofia, eu sou seu pai. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Sofia olhou de Rafael para Marina e de volta para Rafael, processando a informação. Então, inesperadamente, ela se levantou e caminhou até ele. Por que você nunca veio me ver? A pergunta saiu sem raiva, apenas com uma curiosidade pura e dolorosa. Rafael engoliu em seco, lutando para encontrar palavras que uma criança de 9 anos pudesse entender. Porque eu era um homem muito tolo, Sofia. Eu achava que trabalho e dinheiro eram mais importantes que família. Eu não sabia como ser pai, então pensei que seria melhor ficar longe. Mas você sabia que eu existia? Rafael olhou para Marina novamente e ela viu que ele estava enfrentando o momento mais difícil de sua vida. Ele poderia mentir, poderia amenizar a verdade. Em vez disso, escolheu a honestidade brutal. No começo, eu sabia que você ia nascer, mas eu pedi para sua mãe, eu pedi para ela não ter você. Sofia recuou um passo, seus olhos se arregalando. Marina se adiantou, pronta para proteger a filha, mas Sofia a parou com um gesto. Você não queria que eu nascesse? A voz de Sofia era pequena, quebrada, e Marina sentiu seu coração se partir. Rafael também deve ter sentido, porque ele imediatamente se aproximou, estendendo as mãos como se quisesse tocá-la, mas não soubesse se podia. Sofia, naquela época eu era um homem muito diferente. Eu estava com medo e fui covarde. Mas sua mãe foi corajosa. Ela foi mais corajosa que eu jamais fui, e ela lutou por você. E agora, conhecendo você, vendo como você é incrível, eu sei que foi a pior decisão que já tomei na minha vida. Você se arrepende? Eu me arrependo todos os dias desde que descobri que você existia. Sofia ficou quieta por um longo momento, estudando o rosto de Rafael, como se estivesse tentando encontrar algo ali. Finalmente, ela perguntou, e agora? Você quer ser meu pai agora? A pergunta era tão direta, tão devastadoramente simples, que Rafael sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Mais que qualquer coisa no mundo, Sofia. Se você me deixar, se você me der uma chance de tentar compensar todos esses anos perdidos, eu gostaria muito de ser seu pai. Sofia olhou para Marina, procurando orientação. Marina se ajoelhou ao lado da filha, segurando suas mãos pequenas.
A decisão é sua, meu amor. Não importa o que você escolher, mamãe vai te apoiar. Sofia voltou a olhar para Rafael e Marina podia ver uma sabedoria antiga nos olhos da filha, como se ela estivesse pesando muito mais que uma criança de 9 anos deveria conseguir processar. Eu sempre quis ter um pai, disse finalmente, mas eu também tenho medo. Do que você tem medo? Rafael perguntou gentilmente. De que você vá embora de novo, de que você decida que não gosta de mim. Rafael se aproximou mais e desta vez estendeu a mão para tocar o rosto de Sofia. Quando ela não se afastou, ele acariciou sua bochecha com uma ternura que Marina nunca havia visto nele. Sofia, eu prometo para você, na frente de sua mãe, que nunca mais vou embora. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando ser o pai que você merece. E quanto a não gostar de você, ele sorriu através das lágrimas. Impossível. Você é a coisa mais perfeita que já aconteceu na minha vida, mesmo que eu tenha sido tolo demais para perceber isso antes. Sofia estudou o rosto dele por mais um momento, então fez algo que surpreendeu a todos. Ela se jogou nos braços de Rafael, abraçando-o com força. Rafael a envolveu nos braços, e Marina viu 10 anos de arrependimento e amor reprimido explodindo naquele abraço. Eu perdoo você, papai, Sofia murmurou contra o peito dele. Mas você promete que não vai mais fazer escolhas ruins? Eu prometo, minha princesa, eu prometo. Marina observou pai e filha se abraçarem e sentiu uma mistura complexa de emoções. Alívio, medo, esperança e uma dor profunda pelos anos perdidos. Mas, acima de tudo, ela sentiu que talvez, finalmente, Sofia tivesse a chance de ter a família completa que sempre sonhara. O caminho seria longo e difícil, ela sabia. Mas vendo Rafael segurar Sofia como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, Marina permitiu-se acreditar que talvez algumas feridas pudessem realmente ser curadas. Os primeiros meses foram uma dança delicada de descobertas e ajustes. Rafael havia insistido em se mudar para um apartamento no mesmo bairro onde Marina e Sofia moravam, trocando sua cobertura luxuosa por um espaço mais modesto que ficasse a apenas 10 minutos de caminhada da filha. Todas as noites, ele aparecia na porta com alguma desculpa. Ajuda com a lição de casa, um brinquedo novo, ou simplesmente o desejo de passar mais tempo com Sofia. Marina observava essas interações com o coração dividido. Via como Sofia florescia com a atenção paterna, como seus olhos brilhavam quando Rafael chegava, como ela havia começado a chamá-lo de papai com uma naturalidade que a surpreendia. Mas também carregava 10 anos de mágoa que não desapareciam da noite para o dia, não importando quanta sinceridade ela visse nos esforços dele. Mamãe, o papai disse que vai me levar para conhecer o escritório dele amanhã, Sofia anunciou durante o jantar, os olhos brilhando de excitação. Marina parou com o garfo no ar. Desde que Rafael havia se tornado presença constante em suas vidas, ela havia tentado manter um equilíbrio delicado entre permitir que ele conhecesse Sofia e proteger a filha de qualquer decepção. Você tem certeza de que quer ir, meu amor? Claro que quero. Ele disse que tem uma sala enorme com vista para a cidade inteira e que tem uma sala só para reuniões importantes. Marina sorriu, mas por dentro sentia uma pontada de insegurança. Rafael estava oferecendo para Sofia um mundo que ela nunca poderia proporcionar. Luxo, aventuras, experiências que custavam mais que seu salário mensal. Como competir com isso? Mais tarde, depois que Sofia foi dormir, Rafael permaneceu para ajudar com a louça. Uma rotina que havia se estabelecido naturalmente nas últimas semanas. Eles trabalhavam em silêncio, Marina lavando e Rafael secando. Um ritual doméstico que contrastava estranhamente com a tensão não resolvida entre eles. Marina, precisamos conversar, Rafael disse finalmente, pousando o pano de prato na bancada. Ela suspirou,
sabendo que esta conversa chegaria eventualmente. Durante meses, eles haviam dançado ao redor de suas próprias questões, focando exclusivamente em Sofia e evitando os fantasmas do passado que assombravam cada interação. Sobre o quê? Sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre como seguir em frente. Marina se virou para encará-lo, os braços cruzados defensivamente sobre o peito. O cheiro do detergente se misturava ao perfume sutil dele, criando uma intimidade doméstica que a deixava desconfortável. Não existe nós, Rafael. Existe Sofia, e existe o que é melhor para ela. E você acha que viver nesta tensão constante é melhor para ela? Sofia não é boba, Marina. Ela percebe que ainda há mágoa entre nós. Marina sabia que ele estava certo. Nas últimas semanas, Sofia havia feito comentários sutis, perguntando por que mamãe e papai não sorriam um para o outro como os pais de seus amigos, porque eles nunca se sentavam juntos quando assistiam filmes. O que você quer de mim, Rafael? Que eu finja que nada aconteceu? Que eu esqueça 10 anos de luta, de humilhação, de noites em claro me perguntando como ia conseguir pagar as contas? Rafael passou as mãos pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de frustração. Eu quero que você me perdoe. As palavras saíram simples, diretas, carregadas de uma vulnerabilidade que fez Marina vacilar. Ela havia esperado desculpas, explicações, talvez até promessas. Não havia esperado um pedido tão cru, tão honesto. Perdoar você? Eu sei que não mereço. Sei que causei danos que talvez nunca possam ser reparados. Mas, Marina, eu preciso que você saiba que estes últimos meses me mudaram completamente. Conhecer Sofia, ver o que vocês construíram juntas, perceber o que eu perdi. Ele se aproximou dela e Marina sentiu o familiar aperto no peito que sua presença sempre causava. Uma mistura confusa de atração, medo e raiva. Eu era um homem vazio, Marina. Tinha sucesso, dinheiro, poder, mas era completamente vazio por dentro. E agora, com Sofia na minha vida, pela primeira vez eu entendo o que significa realmente amar alguma coisa mais que a si mesmo. E quanto a mim? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se conter. Você acha que pode simplesmente aparecer, ser um pai maravilhoso para Sofia e eu vou esquecer que você me tratou como lixo? Rafael fechou os olhos e quando os abriu novamente, Marina viu lágrimas não derramadas ali. Eu não espero que você esqueça. Eu não espero que você me perdoe facilmente, mas eu preciso tentar compensar o que fiz. Não apenas com Sofia, mas com você também. Como? Com dinheiro? Comprando um apartamento melhor? Pagando escolas caras? Não, Rafael disse firmemente. Com tempo, com presença, com o homem que eu deveria ter sido desde o início. Marina riu amargamente, mas havia lágrimas em seus olhos. Você acha que é tão simples assim? Que pode chegar aqui, ser encantador com Sofia e de repente virarmos uma família feliz? Não, eu não acho que é simples. Eu sei que vai levar tempo, talvez anos. Talvez você nunca consiga me perdoar completamente. Mas, Marina, eu preciso tentar. Por Sofia, por você, por mim. Marina se afastou dele, caminhando até a janela da cozinha, que dava para o pátio pequeno, onde Sofia às vezes brincava. Lá fora, a roupa que ela havia lavado mais cedo balançava no varal. Uma imagem tão comum que contrastava com a complexidade emocional daquele momento. Sabe o que é mais difícil para mim? Ela disse finalmente, sem se virar. Não é a raiva, não é o ressentimento, é o medo. Medo de quê? Medo de acreditar em você novamente, medo de baixar a guarda e você me decepcionar outra vez. Mas principalmente medo de Sofia se apegar demais e você decidir que ser pai é mais difícil do que pensava. Rafael se aproximou por trás dela, parando a uma distância respeitosa, mas Marina podia sentir sua presença calorosa. Marina, olhe para mim.
Ela se virou lentamente e viu nele uma seriedade que reconheceu, mas direcionada para algo completamente diferente do que costumava ser. Eu sei que minhas palavras não significam muito depois do que fiz, mas eu juro para você, pela vida de Sofia, que nunca mais vou abandonar vocês. Nunca mais vou ser o homem que era. Se levar o resto da minha vida para provar isso, eu vou provar. Marina estudou seu rosto, procurando sinais de mentira, de manipulação, dos jogos que homens poderosos costumavam fazer. O que viu foi cansaço, arrependimento e algo que poderia ser amor, não apenas por Sofia, mas por ela também. Rafael, eu não sei se consigo fazer isso. Não sei se consigo confiar em você novamente. Então não confie, ele disse surpreendentemente. Não ainda. Deixe que eu prove através das minhas ações. Deixe que eu mostre, dia após dia, que mudei de verdade. Marina sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Eram lágrimas de 10 anos de dor reprimida, de noites solitárias, de momentos em que havia desejado que as coisas fossem diferentes. Você não faz ideia do que foi, sussurrou. Criar ela sozinha, explicar por que o pai dela não estava lá, ver outros pais na escola e saber que Sofia sentia falta de algo que eu não podia dar para ela. Rafael deu um passo à frente. E desta vez, Marina não recuou. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Marina. O que você fez, como você criou Sofia, é milagroso. Eu não posso mudar o passado, mas posso tentar honrar o futuro que vocês merecem. Eles ficaram parados por um momento, o peso de 10 anos de história não resolvida pairando entre eles. Então Rafael estendeu a mão, não para tocá-la, mas oferecendo algo simbólico. Uma chance. É tudo que eu peço. Uma chance de mostrar que posso ser o homem que vocês merecem. Marina olhou para a mão estendida, sabendo que tocá-la seria mais que um gesto físico, seria um primeiro passo em direção ao perdão, à cura, talvez até à possibilidade de amor novamente. Uma chance, ela repetiu lentamente. Mas se você magoar Sofia, se você nos decepcionar novamente... Não vou decepcionar, Rafael disse com uma convicção que a fez acreditar. Pelo menos um pouco. Marina estendeu a mão e tocou a dele brevemente. Um aperto rápido que foi simultaneamente um acordo e uma promessa tímida. Então vamos tentar, ela sussurrou. Naquela noite, depois que Rafael foi embora, Marina ficou acordada olhando para o teto. Sofia dormia pacificamente ao lado, um sorriso pequeno no rosto, provavelmente sonhando com aventuras no escritório do pai. Marina sabia que estava dando um salto de fé perigoso. Sabia que poderia estar se preparando para uma nova decepção. Mas pela primeira vez em 10 anos, permitiu-se imaginar uma possibilidade diferente. Uma onde Sofia cresceria sabendo que era amada por ambos os pais. Uma onde Marina não carregaria sozinha o peso de todas as decisões. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. E talvez, apenas talvez, fosse exatamente o que todos eles precisavam para finalmente seguir em frente. 2 anos haviam se passado desde aquela conversa na cozinha e a vida havia encontrado um ritmo novo, mais suave. Rafael havia se tornado presença constante, não apenas como pai, mas como parceiro nas decisões do dia a dia. Ele levava Sofia para a escola 3 vezes por semana, ajudava com os projetos escolares e havia transformado o quarto dela em um paraíso infantil sem exagerar nos mimos. Marina, por sua vez, havia lentamente permitido que as paredes ao redor de seu coração se desmoronassem, tijolo por tijolo. A manhã estava particularmente agitada na escola municipal, onde Sofia, agora com 11 anos, estudava. Era o dia da apresentação anual, onde cada aluno deveria falar sobre seus heróis pessoais. Marina havia chegado mais cedo do trabalho. Rafael havia insistido em pagar por um curso de administração para ela, e agora ela trabalhava em horário comercial em uma empresa de contabilidade.
Ele estava sentado ao lado dela no auditório improvisado, suas mãos entrelaçadas naturalmente, um gesto que havia se tornado comum, mas que ainda fazia o coração de Marina acelerar. "Você está nervosa?" Rafael murmurou, notando como ela tamborilava os dedos na perna. "Sempre fico quando ela se apresenta. E você sabe como Sofia é dramática quando quer causar impacto." Rafael sorriu, o tipo de sorriso que havia aprendido a dar quando pensava na filha, cheio de orgulho e ternura. Eles haviam se casado 6 meses atrás, uma cerimônia pequena no cartório, mas Sofia havia insistido em usar um vestido de princesa e jogar pétalas de rosa. Foi ela quem havia pedido para Rafael oficializar a adoção, querendo que o sobrenome dele aparecesse em todos os documentos escolares. "A próxima apresentação é de Sofia Mendonça Santos", anunciou a professora. Sofia subiu ao pequeno palco com a confiança de quem havia herdado a determinação dos 2 pais. Ela usava o vestido azul que Rafael havia comprado para a ocasião, e seus cabelos estavam presos em um penteado elegante que Marina havia feito de manhã. Nos olhos dela havia um brilho especial, como se guardasse um segredo maravilhoso. "Bom dia a todos. Meu nome é Sofia, e hoje eu quero falar sobre o herói da minha vida." Marina e Rafael se entreolharam, curiosos. Sofia havia sido misteriosa sobre sua apresentação, recusando-se a ensaiar em casa ou dar pistas sobre o que diria. A maioria das pessoas pensa em super-heróis quando ouve a palavra herói. Pessoas que voam, que têm super-força, que salvam o mundo. Mas eu aprendi que heróis de verdade são pessoas normais que fazem escolhas extraordinárias. A voz de Sofia ecoava clara no auditório silencioso. Marina sentiu Rafael apertar sua mão. "Minha história começa há 12 anos, quando uma mulher muito jovem descobriu que seria mãe. Ela poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas em vez disso, escolheu lutar. Escolheu amar uma criança que ainda nem tinha nascido mais que qualquer coisa no mundo." Marina sentiu as lágrimas começarem a se formar. Sofia estava olhando diretamente para ela, um sorriso pequeno, mas poderoso no rosto. "Esta mulher trabalhou 3 empregos para me dar tudo o que eu precisava. Ela costurava até de madrugada para comprar meus materiais escolares. Quando eu chorava de noite porque queria um pai como as outras crianças, ela me abraçava e me dizia que nosso amor era suficiente para qualquer coisa." A emoção na voz de Sofia estava contagiando toda a plateia. Marina podia ver outros pais se mexendo desconfortavelmente, algumas mães enxugando os olhos. "Por 10 anos, esta mulher foi minha mãe e meu pai. Ela me ensinou a ser forte, me ensinou que o amor verdadeiro não desiste nunca, me ensinou que família não é sobre DNA, é sobre escolha." Rafael estava lutando para manter a compostura, seus olhos fixos na filha como se ela fosse um milagre. Mas heróis também cometem erros, e a segunda parte da minha história é sobre um homem que cometeu o maior erro da vida dele. O auditório ficou ainda mais silencioso, se isso fosse possível. Sofia pausou dramaticamente, como havia aprendido a fazer assistindo novelas com Marina. Este homem era poderoso e rico, mas estava perdido. Quando soube que seria pai, ele ficou com tanto medo que pediu para minha mãe desistir de mim. Ele ofereceu dinheiro para que eu nunca nascesse. Algumas pessoas na plateia sussurraram chocadas. Marina viu a professora se mexer nervosamente, provavelmente se perguntando se deveria interromper a apresentação. Mas sabe o que faz uma pessoa virar herói? Não é nunca cometer erros, é ter coragem de admitir quando errou e fazer tudo para consertar. Sofia olhou diretamente para Rafael e Marina viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele. 2 anos atrás, este homem descobriu que eu existia. E sabe o que ele fez? Ele não tentou se justificar. Ele não tentou minimizar o que havia feito. Ele pediu perdão, não só com palavras, mas com ações.
Mam, a voz de Sofia estava crescendo em intensidade, carregada de uma emoção que parecia muito madura para seus 11 anos. Ele vendeu sua casa grande e se mudou para perto de nós. Ele aprendeu a fazer tranças no meu cabelo, assistindo vídeos no YouTube. Ele decorou todas as datas importantes e nunca, nem uma vez, perdeu uma apresentação escolar ou um jogo onde eu estava participando. Marina olhou para Rafael e viu que ele estava chorando abertamente agora, sem se importar com quem pudesse ver. Mas mais importante que tudo isso, ele pediu perdão para minha mãe. Todos os dias, ele mostrava para ela que havia mudado. Ele cozinhava para nós, cuidava de mim quando estava doente, abraçava minha mãe quando ela chorava lembrando dos anos difíceis. Sofia fez outra pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas pela plateia hipnotizada. Hoje eu tenho 2 heróis. Uma mulher que me ensinou que o amor verdadeiro é incondicional e um homem que me ensinou que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Ela desceu do palco e caminhou direto para onde eles estavam sentados. Marina e Rafael se levantaram instintivamente e Sofia se jogou nos braços dos dois, criando um abraço coletivo que fez metade da plateia chorar. Mamãe, Sofia sussurrou no ouvido de Marina. Obrigada por me escolher. Papai, ela se virou para Rafael. Obrigada por escolher nos amar. Rafael não conseguia falar. Ele apenas segurou as 2 mulheres mais importantes de sua vida, sentindo o peso de todos os anos perdidos, mas também a gratidão avassaladora pela segunda chance que havia recebido. Quando finalmente se separaram, Sofia olhou para os dois com um sorriso travesso que lembrava Marina de si mesma na idade dela. E tem mais uma coisa. Ela anunciou alto o suficiente para todo o auditório ouvir. Marina e Rafael a olharam curiosos. Em 6 meses eu vou ter um irmãozinho ou irmãzinha. O auditório explodiu em aplausos e exclamações. Marina olhou para Rafael em pânico. Eles haviam decidido esperar mais algumas semanas para contar sobre a gravidez de 2 meses. Sofia, Marina exclamou. Como você descobriu? Mamãe, você acha que eu não notei que você está enjoando de manhã e que o papai está escondendo vitaminas para a gestante na gaveta da cozinha? Rafael riu através das lágrimas, balançando a cabeça em admiração pela esperteza da filha. Ela definitivamente puxou a inteligência dos dois, ele murmurou para Marina. E a teimosia também, Marina respondeu, mas estava sorrindo. Mais tarde, em casa, depois que Sofia finalmente foi dormir, após horas recontando cada detalhe de sua apresentação vitoriosa, Marina e Rafael se sentaram no sofá pequeno da sala, ela aninhada entre seus braços. Ela é incrível, Rafael disse, ainda emocionalmente abalado pela apresentação. Como conseguimos criar uma criança tão sábia? Você quer dizer como eu consegui criar uma criança tão sábia nos primeiros 10 anos? Marina o corrigiu com um sorriso teimoso. Touché! Rafael riu, beijando o topo da cabeça dela. Mas eu pretendo passar o resto da vida compensando esses 10 anos. Marina se virou nos braços dele para poder olhar em seus olhos. Havia uma paz ali que ela nunca havia visto antes. Uma satisfação profunda que vinha de alguém que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Rafael? Sim, eu te perdoo. Completamente. E mais que isso, eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras desde que haviam se reconciliado. Rafael fechou os olhos como se estivesse absorvendo cada sílaba, gravando o momento na memória para sempre. Eu te amo também, Marina. Você e Sofia são minha vida inteira. Eles se beijaram devagar, um beijo que carregava 10 anos de dor curada, de perdão conquistado, de amor redescoberto. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquela casa pequena, uma família havia finalmente encontrado sua paz. No quarto ao lado,
Sofia dormia com um sorriso no rosto, sabendo que seus dois heróis estavam finalmente juntos, prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas como a família que sempre deveria ter sido. E no ventre de Marina, uma nova vida crescia, um símbolo de que algumas histórias realmente podem ter finais felizes, mesmo quando começam com os piores erros. Um bebê que nasceria conhecendo o amor de um pai desde o primeiro dia, diferente de Sofia, mas igualmente amado. A família estava completa, curada e pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, porque agora eles enfrentariam tudo juntos.